Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live de aquecimento da maratona para destravar o intestino. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a maratona, sobre a live antes de eu começar o tema de hoje, que é bem interessante, que pode te ajudar bastante aí no tratamento do seu intestino. Bom, a maratona são 3 aulas online e gratuitas, onde eu vou te mostrar os erros que você vem cometendo que estão travando o seu intestino, e eu vou te dar os primeiros passos para que você possa ir ao banheiro todos os dias fazendo cocô bonito, sem utilizar remédios, tá? Então, nessa maratona, são 3 aulas, né, online, gratuitas, onde você vai ter acesso aí aos primeiros passos para destravar o seu intestino sem utilizar medicação, tá? A maratona, gente, ela vai acontecer no dia 29 de setembro, 1º e 3 de outubro, tá? Então, são 3 aulas que vão ser liberadas aí pra vocês. Vocês podem assistir gravada depois, mas é bem legal se você conseguir assistir ali na hora que a gente liberar, porque você já vai conseguir identificar o que você tá fazendo de errado e já começar a aplicar ali várias coisas, tá? Então, a maratona vai acontecer nesses dias. Só que antes da maratona, eu faço lives de aquecimento, que são lives essas que eu tô fazendo aqui, de segunda a sexta-feira às 7h30 da manhã, onde eu vou te dando pequenas dicas, pequenas pílulas, pequenas estratégias para você ir conseguindo melhorar o funcionamento do seu intestino, tá? Então, nessas lives que eu faço aí às 7h30 da manhã, bom dia, Joelma, bom dia, Maria, bom dia, Leida, sejam muito bem-vindas. Essas lives de aquecimento, gente, elas são algumas aulas preparatórias para maratona para destravar o intestino, tá? Então, as lives de aquecimento, elas vão te ajudar a ir mudando algumas coisas, a ir mudando alguns hábitos para que você consiga, de fato, ir ao banheiro sem utilizar remédios, beleza? Bom, e as lives, né, as lives de aquecimento estão acontecendo a segunda a sexta às 7h30 da manhã. Elas ficam gravadas, então se você não conseguir assistir ao vivo, você pode assistir gravado depois, tá bom? Mas elas vão te ajudar bastante a ir melhorando o funcionamento do seu intestino. Lembrando que eu falo sobre intestino aqui nesse perfil, porque eu sou nutricionista especialista em modulação intestinal, eu tenho pós-graduação em gastroenterologia e desde 2020 eu me dedico ao estudo do intestino, então já fiz muitos cursos, já fiz muitos preparatórios para que hoje eu conseguisse falar para vocês sobre isso. Além disso, eu tenho um método chamado Desenfesa, que é um método focado em destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem remédios. Onde no Desenfesa, tudo que tem lá, absolutamente tudo, foi criado por mim. O protocolo foi criado por mim, as estratégias laxantes foram criadas por mim, ou seja, você não encontra isso que tem lá no Desenfesa em nenhum lugar da internet, tá bom? Foi todo um método pensado e desenvolvido para mulheres que têm constipação crônica ou que fazem cocô de bolinha, tá bom? Então é isso, meus amores. Bora lá, então vamos falar do nosso tema de hoje, que é hemorroidas. Como que eu vou curar hemorroidas, né? Essa é uma realidade, gente, das pessoas, das mulheres que têm intestino preso e que fazem cocô de bolinha, tá? Bom dia, G. Forceline, bom dia, Cleide, sejam muito bem-vindas. Cleide, inclusive, vou te mandar mensagem hoje, tá? Tava esperando dar um tempinho aí pra você voltar para as orientações do método e a gente conversar. Cleide é minha aluna, Jane Cleide é minha aluna. Então eu vou mandar mensagem hoje. Gente, eu mando mensagem para as minhas alunas, eu fico no pé delas para ver se elas estão indo ao banheiro, né? E aí quando não estão, a gente vai consertando, vai organizando tudo até que elas consigam ir ao banheiro de forma tranquila, de forma regular, tá bom? Bom, então vamos falar sobre hemorroidas hoje, como que você vai curar as suas hemorroidas, como que você vai melhorar essas hemorroidas, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são hemorroidas, né? O que são hemorroidas? Hemorroidas são pequenas veias que ficam ali ao redor do ânus ou no reto, que elas vão inflamar e vão dilatar, tá? Então vamos usar até essa gominha aqui de cabelo como uma para ilustrar isso daqui, né? Então pensa que isso aqui é uma veinha sua que tá ali no reto ou no ânus e que à medida que você vai tendo alguns hábitos ruins, alguns hábitos inadequados, essa veinha ela se dilata. Então ela abre aqui, tá? Ela fica dilatada aqui dentro do ânus ou do reto ali no seu intestino, tá? Então
pense comigo que isso daqui é uma veia que tá normal, e aí quando a gente tem o processo de hemorroidas, essa veia aqui, ela fica maior, tá? Então ela fica aqui desse jeito, ela fica mais, como fala, mais inflamada, né? Então elas são essas veias que ficam maiores ali no ânus ou no reto, tá? Então a gente vai ter alguns graus, né, gente, de hemorroidas que a gente tem que se atentar. Por quê? Para que você, se você já tem um grau, né, um grau mais leve, para que isso não evolua, tá? Para que isso não evolua, porque na verdade, grande parte das pessoas que têm intestino preso tem hemorroidas. E a gente precisa evitar que essas hemorroidas evoluam, a gente precisa evitar que a gente chegue ali, que a mulher chegue em uma cirurgia por causa disso. Lembrando que muita gente tem hemorroidas porque tem intestino preso, mas muita gente tem hemorroidas também por outros motivos. Então, é muito comum que a mulher, né, ela desenvolva hemorroidas quando ela tem filho, né? Então, quando ela engravida, é muito comum, né? Então, quando a mulher, ela engravida, ela vai acabar comprimindo aquele canal final ali do ânus, vai acabar muitas vezes um parto normal. Ela acaba fazendo muita força ali para o momento do parto, para a expulsão do bebê, e aí ela pode acabar desenvolvendo hemorroidas por causa disso, né? Então as hemorroidas, elas vão acontecer principalmente quando eu tenho um quadro, por exemplo, de uma gestação, e mulheres que têm mais gestação, que ganham mais peso, que têm parto normal, elas têm uma chance maior de ter hemorroidas, principalmente se elas ficaram constipadas na gestação, principalmente se não cuidaram do intestino delas durante a gestação, tá? Então elas vão ter essa dificuldade, né? Aí elas vão ter um esforço para evacuar, elas vão ter uma dificuldade aí, vão acabar fazendo força e vão poder gerar hemorroidas. A gente tem também uma outra causa, que é a diarreia crônica. Então, aquela pessoa que vai muito ao banheiro, muitas vezes, mais de 3, 4 vezes por dia ao banheiro, ela pode também apresentar hemorroidas, justamente porque fica indo ali toda hora, fica saindo fezes toda hora, ela vai limpando com papel toda hora e acaba também aumentando, né, inflamando essas veias ali do intestino, do reto, do ânus e tudo. E a gente tem também o que é mais comum no caso de vocês que estão aqui, que provavelmente tem intestino preso, que é o esforço para evacuar. Então, quanto mais esforço você faz para evacuar, você senta ali no vaso, fica fazendo força, você fica forçando aquele intestino a funcionar, você também pode ter hemorroidas por conta disso, tá? Então, na verdade, gente, se a gente for parar pra pensar, a maioria das pessoas que têm hemorroidas, né, elas são pessoas que ou causaram pela gravidez, né? Ou pela questão de ficar muito tempo fazendo esforço, de ficar fazendo força para evacuar. E isso, gente, vai acontecendo ao longo da vida, porque, né, às vezes a pessoa fala assim, mas as minhas hemorroidas apareceram com 40, 50, 60 anos. Por quê? Você passou a vida inteira fazendo força para evacuar, a vida inteira forçando, né, vivendo com o intestino preso, vivendo com constipação, e aí, naturalmente, essas hemorroidas, elas vão surgir ali quando você for mais velha, mas isso é um reflexo de tudo aquilo que você fez a vida toda, né? Então, de ter passado a vida toda constipada, a vida toda fazendo força para evacuar. E uma coisa bem importante quando a gente pensa em hemorroidas é que quando a pessoa ela é constipada, ela normalmente senta no vaso e ela fica esperando aquele cocô sair. Então ela não tem aquele reflexo natural de defecação, de eu sentir vontade de evacuar, eu sentir vontade de fazer cocô, eu vou sentar ali no vaso, na hora que eu tiver vontade, eu vou fazer esse cocô e eu vou levantar do vaso. Quando a pessoa é constipada, muitas vezes ela não tem vontade, então ela senta ali no vaso para esperar o cocô sair, né? E esse processo, gente, de ficar muito tempo ali no vaso, sem apoio do ânus, né? Porque o vaso, ele você não apoia, então você senta ali, você não apoia. Esse processo de que o ânus fica aqui, né, sem um apoio aqui embaixo, ele vai relaxando a musculatura intestinal, tá? Então ele vai relaxando essa musculatura ali do ânus, né? Que ali a gente tem um músculo que contrai para eliminar as fezes, para expulsar as fezes. A gente tem esse músculo que contrai e, consequentemente, quando eu fico sentada ali muitas vezes no vaso, você vai relaxando essa musculatura, tá? Então esse relaxamento da musculatura, a falta de apoio ali na hora que você senta no vaso, isso também
também vai piorando ou vai causando hemorroidas também, tá? Então a gente precisa entender que essa coisa de sentar no vaso para esperar o cocô sair é muito errada. Isso pode estar causando hemorroidas, pode estar piorando as suas hemorroidas também, tá? Então, não façam isso. Vocês precisam sentar no vaso para evacuar quando estiverem com vontade, tá? Então, sentir vontade, tô lá, né, segui minha rotina toda, tive vontade de ir ao banheiro, vou sentar no vaso e vou fazer. O tempo normal, gente, de ficar ali fazendo cocô é em torno de 5 a no máximo 15 minutos, tá? Mas na real, quando você tem um intestino que tá saudável, que tá funcionando, você vai demorar 5 minutos para ir ao banheiro, tá? É muito engraçado porque hoje o meu intestino, ele é muito regular, né? Então eu vou ao banheiro basicamente todos os dias. Eu só não vou quando, né, alguma coisa muito específica, alguma coisa fora muito da minha rotina, se acontecer alguma coisa muito específica. E aí, muitas vezes eu tô com outras pessoas e eu falo de cocô abertamente pra todo mundo, né, gente? Então eu falo assim, gente, ó, vou ali fazer cocô. E aí eu vou fazer cocô, e aí quando eu volto, a pessoa, uai, mas já? Falei, já, gente, o cocô tava aqui na portinha, eu só sentei no vaso e fiz, entendeu? Então, assim, porque esse é o processo natural do funcionamento intestinal. É rápido, tá? Então você formou o bolo fecal, você sentiu o seu intestino movimentar, deu aquela cólicazinha, deu aquela vontade, a hora que você senta no vaso, é rápido, tá? Então você não precisa ficar ali muito tempo. O certo é que você não fique ali muito tempo. Que você sente, faça e que você não fique com esse ânus aqui sem apoio no intestino, tá? Bom, e aí pensando, quando a gente pensa nas hemorroidas em si, a gente tem 4 graus de hemorroidas, né? Então a gente tem o grau 1, que são pequenas veiazinhas que não saem do reto, então que há ali um incômodo, às vezes quando você vai fazer cocô, você sente ali né, que passa, que dá uma dorzinha, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem as hemorroidas do grau 1, e eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês têm hemorroidas ou já tiveram, e se sim, qual que é o grau de vocês, né, se vocês conseguem identificar. Então o grau 1 são pequenas veinhas que não saem do reto, que elas ficam ali quietinhas, tá? Que são hemorroidas que são mais simples, né? A gente tem o grau 2, que elas prolapsam, então elas saem pra fora durante a evacuação, mas elas voltam naturalmente. Então, quando você senta ali pra ir ao banheiro, quando você senta ali, principalmente se você faz força pra evacuar, essas hemorroidas, elas saem pra fora, tá? Mas elas voltam, né? Então, elas voltam sozinhas, sem nenhum esforço, sem nenhuma dificuldade, elas estão ali certinhas, perfeitinhas, né? Não que elas estão perfeitinhas, porque a hemorroida não é perfeita, mas assim, você vai ao banheiro, elas saem e voltam sozinhas. A gente tem as do tipo 3, a dos grau 3, o grau 3, que elas saem e você precisa colocar ela pra dentro com a ajuda do seu dedo, por exemplo, né? Então, você faz força ali pra evacuar, ela sai pra fora, mas ela não volta sozinha, então você tem que colocar essa hemorroida aí pra dentro, tá? Você tem que ajudar ela a voltar. E a gente tem o grau 4, que é quando essas hemorroidas ficam o tempo todo pra fora, independente se você tá indo ao banheiro ou não, tá? Então, essas hemorroidas, elas ficam o tempo todo pra fora, que são normalmente aquelas hemorroidas que só vão melhorar, só vão poder ser tratadas com cirurgia, tá bom? Então, porque elas já estão ali pra fora, já não tem muito o que fazer, mesmo que você tente colocar, elas não voltam, né? E isso, gente, acontece, principalmente esse grau 4, né? O grau 3 e o grau 4, eles acontecem quando a pessoa tem uma constipação crônica. Então, é a vida inteira constipada, é a vida toda fazendo força pra evacuar. E muitas vezes, fazer força para evacuar essa constipação, ela também vem aliada a uma gestação. Ela também está aliada a um parto normal, né? Então, se eu já sou constipada, eu fico grávida e eu pioro o funcionamento do meu intestino, ou depois da minha gestação, eu pioro, né? Eu fico constipada, isso é muito comum de acontecer. Então, depois que eu tive meu filho, eu acabei ficando com o intestino preso. Então, tem 20 anos, tem 30 anos que eu tenho intestino preso. E eu não tinha antes, né? Então, junto o fato da gestação com o fato do parto normal, e aí essa pessoa acaba tendo hemorroidas, né, aparecendo essas hemorroidas, tá? E aí, o que acontece? Então, eu tenho esses 4 graus. E aí, muitas de vocês, às vezes, ficam pensando assim, ai, mas Gabi, eu já sou velha, né? Eu já sou velha, eu já tenho mais de 40 anos, essas hemorroidas estão aqui há tanto tempo, eu tô convivendo com isso.
Sim, gente, só que é o que eu tô falando, né? Pode ser que você tenha hemorroidas porque é constipada, porque ficou grávida, porque teve um parto normal. Só que se você não trata essas hemorroidas quando elas são o grau 1, que é o que a Antônia falou que é a dela, que é o grau mais simples, que é o grau mais leve, ela vai evoluir pro grau 2, pro grau 3, pro grau 4. E muitas vezes você vai chegar a uma cirurgia por uma coisa que você pode tratar naturalmente, por uma coisa que não precisa chegar numa cirurgia, tá? Então a gente precisa entender que mesmo que você tenha sido constipada a vida toda, você tem uma alimentação saudável, você acha que está tratando essas hemorroidas, é muito importante, e que você já tá velha para isso, que é assim mesmo, que você já tem isso há muito tempo, é importante a gente entender que para que você não chegue numa cirurgia de hemorroidas, você tem que agora, enquanto você tá no grau 1, quando você tá no grau 2, até no grau 3, tá? Que é um grau que você ainda consegue, voltar a elas, você precisa tratar, você precisa melhorar o funcionamento do seu intestino justamente para ela não evoluir. Você não pode aceitar que eu tenho hemorroidas e é assim e não há nada que eu faça que possa melhorar. Porque a gente sabe que hábitos de vida, que eu já vou falar aqui, que é o tema da live, eles vão melhorar as hemorroidas que você já tem e vão ajudar a não evoluir essas hemorroidas para que você evite de chegar numa cirurgia, tá? Então, a gente precisa entender isso. E aí, a Leida falou, não tenho, raramente sinto vontade de ir ao banheiro, intestino muito preguiçoso. Que bom que você não tem, né, Leida? Então, isso é uma coisa bem legal, assim, que bom que você ainda não tem hemorroidas e nem vai ter, porque eu espero que você esteja aqui pra tratar seu intestino, né? Mas, gente, é uma realidade, né? As minhas alunas, quando entram no método, elas têm muito hemorroidas, né? Elas têm ali, sofrem bastante para ir ao banheiro, tem fissura anal, tem hemorroidas, então são coisas que são muito desconfortáveis, tanto porque causam dor, quanto são desconfortáveis esteticamente também, né? Então, por exemplo, quando você tem uma hemorroidas ali que tá para fora, que é um grau 4 ou um grau 3, que, né, toda vez que você vai ao banheiro você tem que colocar ela ali para dentro, é muito desconfortável em uma praia para você usar um biquíni, é desconfortável em um clube, dependendo da roupa que você coloca, vai machucar, vai ferir, vai te causar algum certo tipo de desconforto, tá? Então, não é só também uma questão de saúde, as hemorroidas, embora é o que a gente mais tem que ficar ligado, mas é uma questão estética que incomoda bastante também, tá? Então, a gente sempre tem que pensar que dá pra melhorar e que são alguns hábitos que você vai incluir que são simples, né? Mas que precisam ser feitos de forma estratégica, que vão te ajudar a curar essas hemorroidas para que você não precise chegar numa cirurgia, tá? Bom dia, Ângela. Bom dia, Aline, que entraram agora. Sejam muito bem-vindas. Tô falando de hemorroidas e agora a gente vai falar como tratar essas hemorroidas, tá? Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de hemorroidas é que a gente precisa regular o funcionamento do intestino, né? Porque como eu falei pra vocês no começo da live, uma das principais causas de hemorroidas é a constipação crônica. Então é o fazer força para ir ao banheiro, é fazer fezes ressecadas, é fazer cocô de bolinha. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer quando eu quero tratar essas hemorroidas é regular o funcionamento do meu intestino. E o que significa o intestino regulado? Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda. O que significa o intestino regulado? Aquele intestino que ele funciona todo dia, né? Então, diariamente. Ou dia sim, dia não, tá? E que quando você vai ao banheiro, você faz um cocô inteirinho, tipo bananinha madura, que não dói pra sair, que não machuca, que não sangra e que você não precisa fazer força pra evacuar, tá? Então, um intestino regulado é esse intestino. Cocô bananinha madura, sem força, sem sangramento, sem esforço, que você senta no vaso e faz, tá? Essa é a primeira coisa que você precisa saber, que você precisa fazer para não ter hemorroidas ou para melhorar as hemorroidas que você já tem, tá? Bom dia, bem-vindas. A Ângela falou, tenho fissura anal e fibromialgia. Tem que tratar, hein? Tratando seu intestino, essa fibromialgia melhora bastante, viu, Ângela? Seja muito bem-vinda aqui. Então, você precisa regular o funcionamento do seu intestino. Gabi, beleza, mas eu já faço tudo, tá? Eu já como saudável, eu já bebo água, eu já como fibras e o meu intestino não funciona, né? Gente, essa é a coisa que eu mais escuto na minha vida, né? Das minhas alunas quando entram no Desenfesa, elas entram falando que já fazem de tudo e não sabem por que o intestino não funciona. Bom, primeira coisa quando a gente pensa em regulação do funcionamento do intestino é
equilibrar fibras, tá? E aqui eu não estou falando para você consumir fibras. Eu tô falando para você equilibrar o consumo de fibras. Então, equilibrar fibras solúveis e insolúveis. O que vocês fazem? Vocês consomem muitas fibras solúveis, tá? Muitas fibras que precisam de água para solubilizar, acabam formando um bolo fecal enorme, gigantesco, que precisa fazer força para eliminar e que ele sai machucando o seu ânus e o seu reto. E isso vai piorando as hemorroidas, tá? Então, a primeira coisa, se você tem hemorroidas, você precisa equilibrar o consumo de fibras solúveis e insolúveis, tá? Então, gente, veja o seguinte, você não pode se entupir de chia, de psyllium, de aveia, de linhaça, porque se você fizer isso, o seu intestino, ele não vai funcionar e as suas hemorroidas vão só piorar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Fibras solúveis são aquelas que solubilizam em água, então que elas formam um gel quando você coloca elas ali num copo com água. E fibras insolúveis são aquelas que estão na casca das frutas e dos vegetais. O certo é que você equilibre esses dois tipos de fibras, tá? Essa é a primeira coisa que você vai fazer para regular seu intestino. Quanto que eu tenho que comer de cada uma? Qual que é o horário? Tudo isso faz diferença. Então, a gente tem que consumir fibras de forma estratégica, tá? A gente precisa consumir fibras de forma estratégica, beleza? Então, não é só colocar chia, não é só colocar linhaça, comer aveia, se entupir de aveia, porque muitas vezes isso vai piorar o funcionamento do seu intestino, tá? Muitas vezes você vai ficar com fezes muito volumosas e isso vai até piorar suas hemorroidas, beleza? Bom, então essa é a primeira coisa. Equilibrar fibras solúveis e insolúveis. Então, a quantidade certa, o horário certo, a combinação correta, isso tudo vai te ajudar a regular seu intestino e vai evitar com que você faça força para ir ao banheiro, tá? Outra coisa, segunda coisa muito importante para quem tem hemorroidas, incluir boas gorduras na dieta, tá? Lembra, gente, que quem tá com essas veinhas, né, que as hemorroidas são essas veinhas que estão inflamadas, que estão ali prolapsadas, como eu dei o exemplo aqui do gominho. Então, isso aqui é a veia normal, isso aqui é a hemorroidas, ó. Aqui, ela tá ali. Quem tem hemorroida, gente, não pode ter fezes ressecadas, não pode fazer força, não pode ter cocô de bolinha, porque senão isso vai só piorando. Então, quando eu acrescento gordura boa na minha dieta, eu deixo essas fezes mais amolecidas, eu deixo essas fezes mais pastosas, são fezes que não vão te machucar quando forem sair, e são fezes que você não vai precisar fazer esforço para evacuar. Então, é muito comum que as pessoas, elas têm medo de gordura, né? Então, ai, nossa, eu vou fazer dieta para emagrecer, eu tenho que cortar tudo de gordura, eu tenho que comer tudo zero, tudo desnatado, e isso é um erro, tá, gente? Isso é um erro, porque quanto menos gordura você come, mais você fica com as fezes ressecadas, mais você fica com aquelas fezes com um aspecto muito ressecado. Então, precisa colocar gordura boa na dieta. E aí, a gente tem também o horário de colocar, a quantidade, a combinação. Então, se você combina gorduras com fibras solúveis e insolúveis, você vai ter o que eu chamo de estratégia laxante, que é o que tem dentro do meu método. Então, eu ensino a fazer isso para que você consiga formar um bolo fecal, né, inteirinho, um cocô inteirinho, que não dói para sair, que não machuca para sair e que, consequentemente, não causa hemorroidas ou não piora as hemorroidas que você já tem, tá? Então, esse é o segundo passo. Então, equilibrar fibras solúveis e insolúveis. Segundo passo, para curar as hemorroidas, incluir gorduras boas na dieta, no horário certo, com a estratégia correta. Terceiro passo, basicão, que entra em tudo, gente, é água, tá? Então, se você faz um cocô ressecado, aquele cocô que te machuca, cheio de fissura ou de bolinha, aquelas fezes que são muito endurecidas, muito ressecadas, é porque provavelmente está faltando água na sua dieta, tá? E aí, muitas de vocês falam assim, ah, Gabi, mas eu bebo muita água. Sim, mas você já calculou a quantidade de água que você tem que beber, tá? Porque o ideal é que a gente beba 40 ml de água por quilo de peso, no mínimo, tá, gente? Então, no mínimo, se você mora num lugar quente, às vezes você tem que aumentar. Se você faz exercícios extenuantes, que você perde muita água, você sua muito, você tem que aumentar, tá? Então, é no mínimo 40 ml por quilo de peso, beleza? Então, isso também é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, porque se você faz um cocô ressecado, ele vai machucar ali aquelas hemorroidas e, consequentemente, você não vai conseguir ir ao banheiro, você vai piorar essas hemorroidas, tá?
E alguns alimentos, eles melhoram a circulação. Então, quando eu tenho uma melhora de circulação, né, quando esse sangue ele passa melhor pelas veias ali que estão inflamados, eu vou ter uma melhora das hemorroidas, tá? Então, alguns alimentos que aumentam a circulação, eles vão melhorar essas hemorroidas, né? Então, por exemplo, frutas cítricas ajudam bastante nisso. Peixes ricos em ômega 3, como sardinha e atum. As castanhas, tá? Então, castanha do Pará, principalmente, melhora muito a circulação. E também os alimentos que contêm ômega 3 de fonte vegetal. Então, chia e linhaça, né? Então, você pode usar na forma de semente, na forma de farinha, na forma de óleo, tá? Então, tudo isso vai te ajudar. E, gente, quando você tem um intestino regulado e melhora, acrescenta esses alimentos para melhorar inflamação, para melhorar a circulação, você acaba tendo um melhor fluxo sanguíneo e essas hemorroidas acabam evoluindo, né? Elas acabam ali não progredindo, então isso ajuda bastante. E lembrando que uma alimentação saudável de forma geral, uma alimentação estratégica para o seu intestino, ela vai justamente melhorar a consistência das fezes, o processo circulatório e também vai começar a desinflamar o seu intestino e essas hemorroidas tendem a desaparecer também, tá? Então, isso é bem importante. Então, como é que eu vou curar essas hemorroidas? Primeiro, equilibrar fibras solúveis e insolúveis. Segundo, acrescentar gorduras boas na dieta para melhorar a consistência das fezes. Terceiro, aumentar a ingestão de água, beber água na quantidade correta para o cocô não ficar ressecado. Quarto passo, incluir alimentos que melhoram a circulação, como aqueles ricos em ômega 3, alimentos cítricos e as castanhas também melhoram o processo de circulação. E o quinto, gente, é bem importante também, que é ter uma educação para ir ao banheiro. O que significa isso? Que você vai ao banheiro quando você tem vontade, você tem um posicionamento correto das suas pernas, você tem uma massagem que pode fazer, você tem também exercícios de fisioterapia pélvica que vão te ajudar a não piorar essas hemorroidas, a não desenvolver novas hemorroidas, tá? Então, isso, por exemplo, da fisioterapia pélvica tem dentro do Desinfese. Então, a gente tem aulas como fisioterapeuta pélvica, que é a Manu, que ela te ajuda nessa atitude correta em relação a ir ao banheiro, tá? Então, te ajuda a ir ao banheiro da forma correta, sentar no vaso da forma correta, a não fazer força, a não prender muitas vezes a respiração, que é algo que inclusive vai, né, fazer você fazer força, vai piorar as suas hemorroidas. Então, quando você desinflama seu intestino através desses hábitos, né, dessas estratégias que eu ensino. Você desinflama, você vai formar um bolo fecal legal, não vai fazer força, vai ir pro vaso. Só quando você tiver realmente vontade de evacuar, essas hemorroidas elas vão melhorar e você não vai precisar muitas vezes ir para uma cirurgia, tá? Que é o que acontece com as minhas alunas dentro do Desinfese. Então, a maioria delas entram no método com hemorroidas muitas vezes perto de fazer cirurgia, e o médico muitas vezes, né, tem algumas alunas minhas que orienta, você precisa melhorar, você precisa ir no banheiro, porque senão a gente vai fazer a cirurgia e você vai acabar tendo que fazer cirurgia de novo, porque se você continuar constipada, você vai ter novas hemorroidas e vai ter que ir para cirurgia de novo. Então, primeiro você melhora seu intestino, melhora os seus hábitos, né? Corrige, trata esse intestino e depois, se precisar, você vai para cirurgia, tá? De toda forma, gente, mesmo uma pessoa que já fez cirurgia para hemorroidas ou que precisa fazer, ela precisa regular o intestino. Porque se ela faz uma cirurgia e continua constipada, ela vai ter hemorroidas de novo, justamente porque uma das causas de hemorroidas é a constipação crônica, é essa força que você faz para ir ao banheiro, é o fazer cocô de bolinha, é ficar dias e dias e dias sem fazer cocô, tá? Então, a constipação é uma das principais causas de hemorroidas. Se você faz a cirurgia, mas não melhora isso, você vai ter hemorroidas de novo, tá? Então, a cura das hemorroidas está justamente em uma alimentação estratégica para o seu intestino, tá bom? Bom, então é isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando assim. Quem tem hemorroidas, o que fazer para melhorar? Riva, é exatamente o que eu falei nessa live, tá? Acho que você pegou pelo final, mas assiste ela do começo que você vai entender toda a linha de raciocínio, tá? O meu caso, fico com mal-estar, tive que comprar tamarine na farmácia. Leida, deixa eu te falar uma coisa. Você deve ser muito constipada, né? Você falou que seu intestino é muito preguiçoso. Você já tá no lugar certo. Eu trabalho com mulheres que querem melhorar a constipação crônica, que querem fazer cocô bonito, que estão cansadas de fazer cocô de bolinha. E isso tudo sem remédio, só com comida de verdade, tá?
E, gente, uma das coisas que, né, principalmente nessa última turma, a grande parte das minhas alunas tomavam laxante, tá? Grande parte, eu diria que uns 50% das minhas alunas tomavam laxante. Tamarine, chá de sene, Bisalax, Movilax, qualquer laxante que vocês possam imaginar. E elas estão todas conseguindo ir ao banheiro sem laxante, tá? Todas estão conseguindo ir ao banheiro sem laxante. Algumas eram muito viciadas, então a gente tem que desmamar, fazer o desmame de uma forma mais gradual, tá? Outras, elas começam o método, elas já tiram laxante, não precisam ficar recorrendo a Tamarine, tá? A ideia, gente, é que você vá ao banheiro sem precisar de remédio, né? Então, a gente precisa lembrar que o nosso intestino, ele foi feito para funcionar. E aí, a gente deve conseguir ir ao banheiro sem precisar de remédios e sem ficar aí sofrendo com hemorroidas e coisas nesse sentido, tá? Então, você pode ser uma mulher que vai ao banheiro todos os dias e faz cocô bonito sem precisar de remédio, tá bom? É isso que eu ensino nesse perfil. É isso que eu estou ensinando dessas lives, né, do aquecimento. E é isso que eu vou te mostrar na maratona para destravar o intestino. Então, a maratona, para você participar, é só você ir lá no link da minha bio, que é aquele link azul que fica lá na minha bio, e se inscrever. É online, é gratuito, e as aulas vão acontecer nos dias 29 de setembro, 1º e 3 de outubro, tá? Então, não deixe de se inscrever, gente. É por aí que você vai entender o que você tá fazendo de errado e vai ter a oportunidade de se tornar minha aluna, né? Como essas duas maravilhosas que estão falando aqui. Que a Ana Patrícia, maravilhosa, ela é muito boa no que faz. Gente, a Ana daqui uns dias vai fazer live comigo, hein? Ela disse que quer aparecer aqui no meu Instagram. E a Jane, querida, a Jane entrou na última turma, sua aluna, estou amando, que bom. Vou mandar mensagem pra Jane agora, na hora que eu terminar essa live, inclusive. Que eu já ia mandar, foi bom que ela entrou. E a Leida falou, percebo que o remédio é alívio, mas depois... Leida, meu amor, não adianta, gatona. Não adianta, você tem que tratar esse intestino, tá bom? Que é o que eu faço no Desenfesa. Meninas, então é isso, tá? Obrigada pela participação de vocês. A live de hoje foi bem legal. É um tema que eu gosto muito, né? Hemorroidas, que é algo que eu lido com muita frequência com as minhas alunas, tá? Então é isso, ó. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim ou me mandem um direct. Estou sempre à disposição. Desejo uma quinta-feira abençoada, iluminada pra vocês. Amanhã às 7h30 da manhã tem live, tá? Também com mais uma pílula aí pra te ajudar a funcionar o intestino. E essas lives ficam salvas e não deixem de se inscrever pra maratona. Gente, link na minha bio, tá bom? Que bom, Ju. Eu vou te mandar mensagem também. Eu tava esperando dar um tempinho. Sou aluna e estou desmamando laxante. Está indo bem. Obrigada, Gabi. Que bom, meninas. Fico muito feliz de verdade, viu? Que tá dando certo, tá bom? Beijo, ó. Fiquem com Deus. Uma quinta-feira linda pra vocês. E até amanhã às 7h30 da manhã, tá bom? Tchau, tchau.